volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo mais uma vez o endocrinologista Dr. Filipe Pedrinola, que está lançando um livro e que o assunto é Vamos Envelhecer o Melhor Possível, né, doutor? O livro está aqui, Saúde Sem Idade. No final eu mostro um pouquinho para vocês, ficou muito legal. Ó, ele estava falando, é um livro, né, fino, curtinho ali, mas com toda a entrega das dicas, né, doutor? E aí a gente preparou para você contar para o público os pilares que ao longo desses anos você acredita que sejam os mais importantes para a gente realmente envelhecer bem, envelhecer melhor. O primeiro tá aqui, né? E não tava numa ordem, tá? Porque tava tudo secreto aqui, mas você vê, a gente tinha que tirar esse primeiro que realmente é muito importante, né, doutor? Muito. Na verdade, a gente vive numa era, Carol, de doenças de estilo de vida, né? Tá. Então, essas doenças crônicas, na verdade, a longevidade, né, que a medicina proporcionou para o ser humano, não foi acompanhado pela qualidade de vida. Verdade. Né? Então, muitas doenças crônicas e que fazem parte da característica do envelhecimento das pessoas. Então, esses pilares são extremamente importantes, que se referem justamente a esses hábitos das pessoas, né? Então, o primeiro pilar é a alimentação. Né? É aquilo que a gente escolhe para comer e beber também. Né? Então, isso é absolutamente fundamental. E, então, nesse sentido, é claro que a gente é bombardeado por vários tipos de dieta todos os dias, né? Moda e tal. Mas a gente sabe que um bom exemplo de dieta é uma dieta, vamos dizer assim, anti-inflamatória. Tá. Porque a gente envelhece também porque inflama. Né? Então, uma dieta anti-inflamatória, acho que o maior exemplo que a gente tem é a dieta mediterrânea. Tá. Porque se a gente for pensar lá, depois da Segunda Grande Guerra, teve um pesquisador americano que baixou lá em Salerno, no sul da Itália, e falou, puxa, o que será que acontece com as pessoas aqui que tem menos câncer, menos doença do coração, menos diabetes e tal? E começou a estudar qual que era a ciência ou o milagre daquele tipo de dieta, que na verdade dieta, o termo a gente quando pensa parece uma coisa restritiva de sofrimento. Mas o termo significa a sua relação com a terra. Né? Então, como é que a gente se relaciona e tudo está muito ligado, Olha né? Que legal. Com hábitos de vida também. Então, quando a gente pensa até na dieta do Mediterrâneo, que a gente fala há tantos anos, de fato, ela ainda é algo a ser seguido nesse sentido, porque é preservar mais tudo que é do solo, que é realmente natural, né, doutor? E ter boas gorduras, né? Que na Mediterrânea também entram boas fontes de gordura. É comida de verdade. Comida de verdade. E boas fontes de carboidrato. Boas fontes de carboidrato, porque realmente evitar os carboidratos muito refinados e o excesso de gorduras animais. Tá. E dar preferência muito aos vegetais, verduras, castanhas, azeite de oliva, por que não, às vezes, uma tacinha de vinho, né? É claro que a gente não mora no Mediterrâneo, a gente tem que adaptar para o Brasil. Né? É verdade, doutor. Eu estou pensando na nossa culinária de hoje, foi exatamente ao encontro, então, do que você está dizendo, né? Bem nesse sentido. Então, já quem quiser mandar perguntinha também da questão de alimentação, manda lá no @VocêBonitaTV. Eu vou para um próximo tema, porque tem vários aqui, mas a gente pode voltar o tempo todo, tá, gente? Com as perguntinhas de vocês. O próximo pilar que o doutor colocou é esse aqui. Esse aqui, doutor, eu acho. Eu quero te ouvir muito, porque controle do estresse. Não adianta. Estresse é um negócio que ele é responsável por uma cascata de problema, né? Muita coisa, né? Mas sabe que existe o estresse bom? Né? Porque o estresse não é de todo mal. Então, a gente precisa de um pouquinho de estresse, né? Porque melhora até a nossa performance. Verdade. Mas o excesso do estresse faz mal. Na verdade, o estresse foi feito para ser agudo, e não crônico. Então, era bom na época do Homem das Cavernas. Quando vinha o tigre, dente de sabre atacar, a gente precisava resolver se vai lutar ou fugir dele. Né? Hoje, não é mais o tigre. Então, são preocupações diárias. Com família, relacionamento, dinheiro, né? Todas essas preocupações que batem na cuca todo dia. E isso leva a um estado chamado de estresse crônico. E o estresse, quando ele vira crônico, ele vira tóxico. Porque aumenta muito a produção de um hormônio, vários, né? Mas um principal, mais falado, que é o cortisol. E o cortisol, em excesso, ele faz muito mal. Né? Porque ele mexe com o metabolismo da glicose, da insulina, pode acelerar o envelhecimento, atrapalhar a memória, o bem-estar, inclusive a saúde mental. Jura? Então, e a gente sabe que cortisona é também um imunossupressor. Então, pode cair a imunidade também. Olha então, só. as pessoas começam a pegar infecções mais fácil. Então, cuidar do estresse, é claro que é um desafio. É um desafio. Mas a gente ter primeiro a consciência disso e tentar... o problema não está nos problemas só, mas está na maneira como nós reagimos a eles, que é a tal da resiliência. Né? Então, por isso que é importante a gente estar falando dos pilares, mas ter todos eles ao mesmo tempo. Não dá para ter um sem o outro.
É verdade. Né? E assim, isso que você está dizendo é bem interessante, né? A gente não para analisar essa questão que o estresse, ele tem lá o seu valor, ele também é positivo por várias questões, mas ele não pode se tornar crônico, então a gente não pode viver em estresse, né? O corpo não pode estar com o cortisol o tempo todo sendo bombando, aumentando e sendo liberado. Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público e depois, se você quiser, doutor, explica pra gente como é que é essa questão do cortisol, que a gente fala muito que faz mal ficar com ele muito alto e tal, que pode aumentar a gordura abdominal, mas você comentou aí que ele mexe um pouquinho com insulina e tal. Acho interessante daqui a pouquinho uma explicação. Volto já. Vamos lá. A gente falou um pouquinho aí do controle do estresse com as dicas, então, do Dr. Filipe Pedrinola. Eu vou tirar outro envelope e já a gente fala de cortisol, que eu sei que vocês gostam desse assunto. Só que, aí, ó, tá vendo? São só as plaquinhas que eu mais gosto. Atividade física, doutor. Vamos lá. Não pode ser nem muito, mas também não pode faltar. Sempre o caminho do meio é o melhor. Sempre, né? O equilíbrio. O equilíbrio. Bom, atividade física, eu costumo brincar com os pacientes no consultório, que eu falo assim, você não gosta? Não está com vontade? Vai sem gostar mesmo. Porque não tem jeito, a gente tem que fazer. Tem que fazer. A atividade física talvez seja o melhor remédio que a gente tem disponível anti-envelhecimento, né? Ou assim, para trazer bem-estar. E que depende da gente, né? Longevidade e qualidade depende da gente, né? E muitas vezes é de graça, né? Você consegue se mexer. Sim. Então, a atividade física é extremamente importante. Muita gente pergunta, mas tem que fazer aeróbica, tem que fazer... Ou tem que fazer a musculação. E os dois são importantes, né? Porque quando você faz, com o passar do tempo, a gente vai perdendo massa muscular. Tá. Né? Então, vai perdendo músculo. E se a gente for lembrar lá da biologia, quem lembra das mitocôndrias, né? Que gera energia. Então a gente vai perdendo isso e isso é capaz de gerar energia pra gente, né? Tá. E vai perdendo massa muscular, né? Que tem um nome feio que chama sarcopenia. Então vai perdendo músculo com o tempo. Então a atividade física é fundamental até para levar autonomia, né? Para os anos mais avançados de vida. Então a atividade física, a musculação é importante porque faz com que a gente perca de uma forma muito menos acelerada essa massa muscular, que é tão importante, e a massa óssea, porque o osso está ligadinho no músculo. Também, então, quando né? você usa a musculatura, você também ativa seus ossos. E um músculo fortalecido, a gente também protege a articulação. Super. Que também é importante. Agora, doutor, o que a gente, assim, o que é passar do ponto na atividade física que pode, de repente, né, trazer o envelhecimento mais depressa? Muita gente vai para a academia, fala, vou começar, e vai com muita sede ao pote. E se machuca, né, acaba tendo lesões. Tá. Então, para quem quer ter um hábito de vida bom, a gente segue muitas recomendações da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que fala o seguinte, 150 minutos de uma atividade física leve a moderada por semana. Tá. Então, ou pode ser um pouquinho mais longo e fazer 3 vezes por semana, ou 4, né? Mas tem que ter uma quantidade suficiente e a gente controla muito pelo batimento cardíaco. Então, tem algumas zonas de batimento cardíaco. Hoje fica até fácil de medir, né? É verdade, com os Porque relógios. os relógios e tal, você pega aqui no pescoço, pega no punho e fica numa zona chamada zona 2 de batimento cardíaco, que é a zona que não é nada de extenuante, é tranquilo. Entendi. Né? E você vê a frequência cardíaca, que é por idade. Tá. Então, você pega uma continha fácil, que é 220 menos a idade. Então, vamos para uma pessoa de 40 anos. Então, dá 180. Tá. Essa seria a frequência cardíaca máxima. E para ficar nessa zona 2, é entre 60% e 70%. Entendi. Dessa massa. A pessoa faz a continha e fala, bom, vou ficar aí, fazer meus 150 minutos por semana nessa frequência cardíaca. Porque se ficar também, se não elevar a frequência, também não estimula tanto e queima menos caloria, né, doutor? Então tem que... isso é legal, essa continha que o doutor está passando é bem legal. Eu vou para o próximo envelope, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Vamos ver esse pilar, porque esses 3 aí eu já imaginava. Esse aqui também, com estresse elevado, o sono fica comprometido também, né, doutor? O sono é muitas vezes negligenciado, né? A gente não dá tanta importância e muita gente acha que dormir é perda de tempo. Mas se fosse perda de tempo, a gente não ficava 1/3 da vida dormindo. Pois é. Então, uma pessoa com 60 anos, ela dormiu 20. Gente, loucura, né? 20 anos. Então, a gente sabe que o sono é uma fase extremamente ativa do cérebro. E tem 4 fases do nosso sono. Desde a fase mais superficial até o sono mais profundo e uma fase do sono chamada REM, que os nossos olhos vão para lá e para cá, que é principalmente quando a gente sonha. Né? Então tudo isso é absolutamente fundamental para recuperar todas as funções do nosso cérebro, mandar embora aquele lixão acumulado do dia. E tem muita importância em relação aos hormônios, porque a pessoa vai na academia, mas melhora a musculatura,
dormindo. Porque é lá no sono que a gente vai liberar principalmente testosterona e GH. Então é super importante ter uma qualidade de sono boa para memória, para bem-estar, para saúde mental e também para performance física. É verdade. Então dormir bem é absolutamente fundamental. E você tem alguma dica, doutora? Assim, Aí a dica, hoje a gente fica muito ligado em telinhas e telones, né? Então esse estímulo eletromagnético não é legal. Então é tentar criar uma rotina, vamos dizer assim, na hora de dormir. O quarto deveria ser feito só para dormir e namorar. É verdade. Né? Então quando a gente fica, essa estimulação o tempo todo de luz, a gente vive num mundo extremamente iluminado e o nosso cérebro ele apaga como se fosse um teatro, de fora para dentro. Então a hora que você ilumina, né, você está de novo estimulando, vai demorar mais. Então essa coisa de tentar gerenciar um pouco esses pensamentos automáticos, ruminativos que todo mundo tem, que em geral são os mesmos, né? E aí trabalhos com respiração, com meditação, com mindfulness pode ajudar bastante também. E evitar algumas coisas, por exemplo, cafeína. Né? Tem pessoas que metabolizam a cafeína de forma muito lenta. Tá. Então se tomar café, mesmo que seja assim, o último café que eu tomei foi às 5 da tarde, 4 da tarde. Pode comprometer. Depende de quantos cafés você tomou durante o dia, vai influenciar sim. Olha que interessante. Que tem um efeito cumulativo. Tem efeito cumulativo. Então tem muita gente que fala assim, não, eu vou tomar meu vinho ou beber alguma coisa à noite porque o álcool me relaxa. De fato relaxa. A pessoa pode pegar no sono mais rápido, mas o álcool é um grande disruptor do sono. Então ele interfere com a arquitetura do sono. Claro, eu como italiano adoro um vinho, mas assim, quando você exagera um pouquinho, isso pode atrapalhar ainda mais o seu sono. Tem que ser também com equilíbrio, né? É. E vamos para o último envelope, para a gente responder as perguntinhas do público. E tentar não pensar nos problemas à noite também ajuda, né, doutora? É difícil, mas, né, deixar para pensar, né, Zé, fazendo assim, joia. Deixa para pensar no dia seguinte. E esse eu acho mais lindo de todos, espiritualidade. Não tem jeito, né? Tem que caminhar junto, né, doutor? Não tem jeito. No mundo que nós vivemos hoje, eu concordo. Tem que caminhar junto, né? E sabe que isso é muito interessante, porque não tem a ver com religião ou crença específica, né? Mas tem a ver com a nossa conexão. Com a conexão de amigos, família. Na verdade, é o sentido e o propósito da vida. E a gente vê que estudos, por exemplo, daquelas zonas azuis, que ficaram famosas quando aquele jornalista começou a estudar o que acontecia nessas zonas azuis, que são em algumas regiões do mundo, né, como na Sardenha, na Itália, Loma Linda, lá na Califórnia, Okinawa, no Japão. Então, se viu que essas populações que vivem nessas regiões e deu alguns insights muito interessantes para mostrar o que influenciava do ponto de vista social, de convivência, ambiental, hábitos de vida, que fazia com que essas pessoas vivessem mais tempo. Nesses lugares tem mais centenários. Olha só. Então começou a se estudar isso e se viu que, na verdade, o aspecto mais importante de tudo é a conexão. É o apoio social, né? A qualidade dos nossos relacionamentos. Olha só. E é isso que a gente chama de espiritualidade, que a medicina estuda, né? E a gente sabe hoje até do ponto de vista molecular o que acontece. Então realmente tem... Tá perto de pessoas que gostam realmente da gente. Isso muda. Que admiram e que torcem de verdade. Jura? Muda nossos hormônios, muda nossas moléculas. Gente. Né? Então isso traz uma vida mais longa e melhor. Muito interessante. Eu pensei na fé também como uma coisa importante, de acreditar em algo e ter uma fé que te dê, né, um suporte, que te coloque ali na fé mesmo, né, gente? Fé é um negócio que você não explica, você sente, né? Ou você tem ou você não tem, enfim. E eu colocaria aí, mas adorei o seu ponto de vista, doutor, muito legal. Vamos colocar a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente, olha lá. Muito bom o papo. Renata, obrigada, um beijo. Procede a informação de que a vitamina C regula os níveis do cortisol. Falei que meu público gosta de cortisol? Falei. Então, Renata, o seguinte, muito boa pergunta, né? A vitamina C, na época do Linus Pauling, foi um grande estudioso e que ele ficou famoso, até ganhou o prêmio Nobel, mostrando que talvez doses altas de vitamina C levassem a um retardo do próprio envelhecimento das células, como um antioxidante muito forte. Tá. E, de fato, assim, a vitamina C, ou ácido ascórbico, como é conhecido, é muito importante. Tem aspectos de diminuir a oxidação mesmo celular. Mas é claro que não adianta só tomar vitamina C se a pessoa não tiver todos esses bons hábitos que a gente falou. Agora, o impacto direto a nível do cortisol, não se conhece isso muito bem e nem se sabe tipos de dose recomendadas para isso por dia. Então, basicamente, para a gente ter um bom controle do cortisol, é gerenciar principalmente as nossas emoções.
E dormir bem. E dormir bem. E aí não pensar nos problemas. E aí tudo que o doutor fala, mas tem mais, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Gu, querido, obrigada, viu? A terapia ortomolecular é mesmo eficaz para combater os radicais livres? É interessante, né? A terapia ortomolecular, que já tem muitos anos, realmente hoje se vê que tem vários aspectos interessantes. Basicamente, os radicais livres é uma das teorias do envelhecimento, né? Mas existem várias outras que a gente chama de marcadores do envelhecimento. Tá. E a gente tem aquelas estruturas nas nossas células, tais as mitocôndrias que a gente falou, elas que produzem os radicais livres. Então, o radical livre, em quantidades moderadas, assim como o estresse, é ótimo para a gente. Elas sinalizam dentro da célula coisas boas para acontecer. Tá. O problema é quando essas mitocôndrias aí ficam meio desajustadas. E aí começa por uma produção excessiva de radical livre, que realmente inflama, oxida, e a gente envelhece também porque a gente inflama. Né? Então, fica uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, você ter um estilo de vida antioxidante é melhor. Né? A medicina ortomolecular não se refere só ao uso de suplementos, vitaminas ou minerais, mas também é um comportamento que leve uma melhor qualidade de vida e diminua o excesso de produção de radicais livres no nosso corpo, que leva ao envelhecimento, sim. Né? Tá certo. Quanto tempo, Glaucia? 1 minuto? 50 segundos? Ai, não temos mais tempo, acho que não vai dar para mais uma pergunta, mas eu vou mostrar o livro do doutor, porque isso dá tempo sim, aqui ó. Olha que livro bonito, Saúde sem Idade, Caminhos para a Longevidade com Qualidade. Filipe Pedrinola tá aqui. Gente, daquela leitura delícia, né? Falei para ele, vou ler rapidinho, adoro o tipo de livro que eu adoro ganhar. Obrigada, doutor. Prazer. Quero te parabenizar e te agradecer mais uma vez. Sempre muito legal quando você tem, né, um tempinho para vir aqui. A gente adora o seu trabalho há muito tempo. E quem ainda não segue, vai lá nas redes sociais. No @ do doutor, é @doutor abreviado. Filipe tem 2 P's. Pedrinola, tudo junto, @ doutor abreviado, Filipe com 2 P's, não são 2 L's, são só 2 P's, né? 2 P's, Pedrinola, tudo junto, já encontra o trabalho dele. Obrigada. Obrigado, parabéns Carol. pelo livro, até a próxima, viu? Você volta, né? Oh. Então tá bom. Gente, beijo, beijo.